Teve um dia que eu tava em casa com a minha filha, tava eu, minha esposa e minha filha, e a gente tava montando a janta. Minha esposa tava terminando de fazer algumas comidas e eu tava montando a mesa com a minha filha. E eu coloquei algumas coisas na mesa e minha esposa prontamente pegou um prato, deu pra minha filha, porque minha filha queria muito carregar aquele prato. E a gente geralmente deixa ela carregar as coisas, porque ela tem certa força, ela tem certa destreza ali pra fazer as coisas que precisa. E de repente, naquele momento, me bateu. Cara, legal, ela tá pegando, tá aprendendo, tá crescendo e tal. Ela tá chegando em lugares na vida dela que talvez ela almeje. Nossa, Rafael, carregar um prato uma criança, isso é muita coisa. E aí, ela tropeçou e caiu. Ela não conseguiu segurar direito e tal, ela derrubou o prato. Aí limpamos o prato, recolhemos os cacos e tal, fomos jantar. Temos um prato a menos hoje na casa. Não faz muita diferença, mas temos um prato a menos. E aquilo me chamou a atenção. Falei, cara, a gente lidou bem e tal. Ok. Terminamos a janta, fizemos toda a nossa rotina aqui da casa, vim trabalhar. E daquilo ficou martelando na minha cabeça. E passou um tempo, eu fui lendo algumas coisas na internet que eu tinha salvo. E passou por um texto que eu tinha salvo, passou por um texto que eu não tinha salvo, um texto que tinha aparecido no feed, que falava de um poema sobre um copo cheio. A ideia era um copo cheio vai derramar sem uma mão firme. E aquilo me chamou a atenção, falei, vou salvar. E salvei para depois, como eu sempre faço. Porque eu acho que todo mundo passa por algo similar ao que minha filha passa, que é a gente querer mais e quando recebe não sabe o que fazer. Às vezes minha filha quer um copo, que a gente tá bebendo água, suco, e ela não sabe manusear aquilo ali, manejar aquele processo. E aí eu comecei a tentar entender um pouco disso. Fui avaliando um pouco aquela frase com o que tinha acontecido, com outros eventos na minha vida, que é eu passei anos desejando coisas na minha vida, um copo cheio, um prato na minha mão, mas eu nunca aprendi a segurar com firmeza. E aí aquilo me chamou a atenção, eu sentei e falei, cara, eu preciso resolver isso aqui. Peguei aquele texto que eu tinha salvo e fui ler. Porque é isso que a gente faz, né? A gente salva para depois, a gente deixa para depois. É sempre depois, é sempre para frente. E isso faz com que a gente não desenvolva. Faz com que a gente tenha uma disciplina negativa que é deixar para depois, procrastinar. É só mais uma coisa, é um texto salvo, é um vídeo salvo, é uma frase bonita que você viu, é uma coisa que você vai deixar para depois. Só que ali eu não consegui fazer isso. Porque na mesma hora eu pensei, cara, é exatamente isso que eu tô fazendo, né? É exatamente isso que eu faço e que acontece na minha vida. Quando ela começa a ficar cheia, eu deixo para depois. Quando ela começa a dar certo, eu deixo para depois. Nesse exato segundo, eu estou com um Substack crescendo uma quantia absurda que eu não entendo ainda por quê, que é uma quantia de 500 pessoas novas, 500 e quantas pessoas eu tinha visto aqui no aplicativo. Eu estou com 500 e cadê? 570 pessoas em 30 dias, neste exato momento, dia 29/12. E esse é um movimento que aconteceu em 4 dias. Em 4 dias eu estou crescendo quase 600 pessoas. Vocês têm noção de que sexta-feira passada, quinta-feira passada, meu Substack ele tinha aproximadamente 1.300 pessoas. E de repente eu estou com um Substack com 2.100. É muito bizarro. É muito bizarro. Mas voltando, é exatamente isso, né? Quando a vida começa a acontecer, quando você começa a querer tudo aquilo, você alcança, mas você não sabe o que acontece. Então a vida ela começa a ficar cheia. Cheia de trabalho, porque é o que você almeja. Cheia de gente esperando resposta, porque é o que você estava querendo, mais clientes. Cheia de ideias, porque você estava querendo ser mais criativo. Cheia de oportunidades, mensagens em grupo, reuniões, chamada, boleto, meta, curso, promessa, notificações, informações. Cheios de obrigações. Cheio de coisas que você precisa aproveitar agora. Cheio de, se você perder isso, já era. Ou, só mais um. A vida fica cheia. Esse copo enche. E é que nem um restaurante. Você vai num restaurante onde você pode servir à vontade, você coloca um monte de coisa e às vezes você não come aquilo que você realmente queria. E aí eu percebi mais um desconforto. Eu passei anos pedindo pelo meu copo cheio, mas não tenho nem a minha mão para segurar.
Eu passei anos querendo viralizar de alguma maneira e crescer. Tô crescendo agora no Substack. Eu até brinco com algumas pessoas, cara, não sei o que tá acontecendo, tô sendo cancelado. Tô sendo cancelado. E de repente, uma pessoa ela mandou essa frase. Que está bem aqui que eu salvei. Que eu falei, pô, legal. Ela mandou bem assim: você merece ter cada vez mais leitores. Que foi a Sami Berce. E realmente, talvez eu mereça. Só que se eu mereço sem entender, que no meu caso é importante entender as coisas, aquilo gera um desconforto, gera uma inquietação. Porque quando a vida enche, ela não fica mais leve, ela fica mais exigente. Se tem mais pessoas entrando, eu preciso ter mais qualidade de conteúdo também. Se tem mais clientes chegando até mim, eu preciso melhorar a qualidade do meu trabalho. E esse foi talvez o meu maior problema, porque durante anos eu estudei abundância, eu estudei manifestação, eu estudei aqueles rituais mágicos, eu fui estudando aquilo tudo. De Feng Shui até rituais de dinheiro. E bom, eles têm os seus motivos de funcionarem, tirando a parte mística, já falei isso algumas vezes. Até quero fazer mais vídeos sobre isso. Só que existe um ponto que é... A gente entende essas questões, né? A manifestação, a abundância, como um objetivo. Um lugar, um ponto a ser chegado. Às vezes você faz até a lista, né? Se eu ganhar X, aí sim, eu cheguei onde eu queria. Se eu tiver mais tempo, aí sim. Se eu tiver mais filho, aí sim. Se eu tiver mais jogo... E a gente vai trazendo essas coisas como condicionantes da nossa própria felicidade. E eu percebi que eu fazia isso. Ah, vou comprar mais um livro. Eu fui trocar um presente de Natal da minha filha, que eu mesmo tinha comprado, mas aí tinham dado igual. E era só pegar o equivalente, um preço equivalente. Eu fui lá e comprei mais 2 livros para mim, que não fazia sentido comprar agora. Acabei pagando um pouco mais caro neles, mas comprei, né? Aquela oportunidade, tem aqui e tal. E é isso. Eu fui vendo que não é o quanto, é a qualidade, não é a quantidade que decide a minha vida. Não é ter mais coisas, é como eu lido com o que eu já tenho. É como eu faço para as coisas darem certo e se manterem certas. É o quanto eu consigo sustentar aquilo ali e não simplesmente obter mais daquilo. Porque é o que a gente percebe, as pessoas ficam muito infelizes quando elas vão querendo cada vez mais, mas elas não sustentam. Porque isso é uma coisa que eu converso muito com os meus clientes, mas eu nunca me toquei desse ponto. Eu atendo pessoas que ganham fortunas no mês. Fortunas, mais de 100 mil, 200 mil, pessoas que ganham 50, 80 mil. E eu sempre brinco, cara, você ganha em um mês o que... E às vezes eu demorava 5 anos para ganhar, quando eu estava no convênio. Hoje demoro menos. E caramba, por que tem gente que ganha mais e entra em pânico? Porque as pessoas entravam em pânico, elas ganhavam tanto dinheiro que elas não sabiam o que fazer. Não era só aquela questão de mentalidade, né? Ah, não tem mentalidade financeira? Também não tem, mas também tem questão de repertório. Tem gente que consegue oportunidade, mas se perde, por exemplo. Se eu não aproveitar esse movimento que eu estou tendo de crescimento no meu Substack e fazer mais conteúdos, direcionar essas pessoas para ofertas, direcionar essas pessoas para um lugar que seja mais viável financeiramente falando, essa abundância ela não vai ser traduzida em crescimento e qualidade de vida para minha família. Ela cresce apenas no número de inscritos que eu tenho. E esse é o ponto. Tem gente que chega nesse finalmente, né? Finalmente chega lá onde ela queria. Só que ao invés de paz, ela encontra desconforto. Porque ela não tem a mão firme para segurar. E tal qual minha filha, derruba o prato. Minha filha foi mexendo no carro, apertou todos os botões, ela apertou o botão de abrir o porta-mala. Ela chegou onde ela queria, mexer em todos os botões. No que ela aperta o botão do porta-mala, dá um barulho, ela assusta, ela corre. E muitas vezes é isso que a gente faz. A gente chega onde a gente quer, aperta os botões, acontece algo e assusta, dá uma travada e vai embora. Na psicologia comportamental, a gente usa isso muito como uma ideia de que a vida muda quando os comportamentos mudam. Isso é óbvio. Né? E os comportamentos mudam quando a vida também muda. É o que eu coloco para alguns clientes. Se você deixou de fazer coisas por causa da pandemia, você deixou de fazer coisas porque perdeu alguém, você deixou de fazer coisas porque nasceu alguém na sua vida, você deixou de fazer coisas.
Eu, por exemplo, deixei de jogar tanto videogame quando minha filha nasceu. Agora, com minha segunda filha, videogame ficou zerado na minha casa. Joguei os 2 jogos que eu queria, zerei e falei, a partir daqui eu tenho que mudar. E não é uma mágica que faz isso acontecer. É repetição. Repetição mental, repetição física, é o ambiente acontecendo, são consequências, é o jeito que a gente vive que hoje talvez já não faça mais sentido. Porque hoje você vive de uma forma que você foi treinado, você foi condicionado a viver daquela maneira. Nós repetimos padrões porque eles funcionam dentro de um contexto. É o que Skinner nos trazia. Nem que seja só para aliviar uma ansiedade. Como jogar. Antigamente, quando minha filha era menor, ela dormia, eu dormia junto com ela, dormia no meu colo. Eu sentava ali e jogava alguma coisinha. Às vezes lia, hoje não. Ela dormiu, eu prontamente pego o celular, porque eu ainda continuo com ela no quarto, só que ela dorme na cama sozinha. Eu prontamente pego o celular e começo a fazer coisa de trabalho. Eu já mudei. E aí entra a ideia de manifestação. O que é manifestação? É você intencionalmente querer mudar algo. O que é abundância? Abundância é a disciplina sobre aquele algo que você almeja. É a disciplina para sustentar, para alcançar, para fazer. A abundância, ela não é o prêmio. Ela é a responsabilidade, ela é a escolha que você faz. Ela não é o objetivo. Ela é o que sustenta aquele objetivo. É isso que é a abundância. É isso. E é uma coisa que eu coloco para alguns clientes. Quando a gente chega, por exemplo, num patamar financeiro, de eu quero mais dinheiro, a gente chega junto com ele uma ideia de que eu mereço mais. Eu mereço mais. E aí surge uma teoria minha. As pessoas, elas querem crescer. Mas elas querem crescer sem passar pelo processo de crescimento, porque nada deve mudar na vida delas. Por exemplo, se eu tenho uma empresa que fatura 100 mil por ano, e eu quero uma empresa que fature 1 milhão, eu tenho que fazer as coisas que fazem eu chegar naquele 1 milhão, correto? Correto. Se eu quero ter uma filha que lê, eu tenho que começar a ler na frente dela. E não é ler no celular, é ler livro. Se eu quero uma filha que se exercite, eu tenho que me exercitar. Se eu quero uma filha que se alimente bem, eu tenho que me alimentar bem. Então, se eu quero coisas, eu tenho que fazer coisas que sustentem essas coisas que eu quero. Eu não posso tratar minha vida como se ela não fosse mudar. Eu não posso querer mais dinheiro e continuar gastando. Querer um cargo maior e fazendo as coisas no improviso. Querendo um relacionamento melhor, mais profundo, um casamento, mas continuar fugindo das conversas difíceis, das pessoas que me perguntam coisas que às vezes eu não estou querendo lidar agora. Se eu quero mais saúde, eu não posso querer continuar negociando o meu próprio corpo. Se eu quero mais resultado na minha vida, eu não posso viver o quando der. Eu tenho que planejar. Isso é uma coisa que eu percebo em algumas pessoas com quem eu converso. Eu pergunto, pô, o que você está fazendo? Qual é o plano? Ah, não. Tá cochilando. Eu falei, cara, você tá cochilando a sua vida inteira. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo terminar um dia não. Começar um dia e no meio do dia, pá, vou dormir. Quando eu vejo pessoas que estão fazendo isso todos os dias, essa é a rotina delas, não é aquela pessoa que acordou mais cedo, tá um pouco mais cansada, hoje é um dia que ela pode se permitir isso. Não. São pessoas que categoricamente todos os dias vão lá e cochilam no mesmo horário. E não fazem mais nada além disso. Deixa a vida acontecer, elas não têm um plano, não têm uma intencionalidade, elas não manifestam. A vida não vai mudar. É como eu querer correr com um copo cheio, com um prato na mão e achar que vai dar certo na raça. Pode dar certo. Pode ser que minha filha saia da cozinha, vá até o sofá e continue correndo. E o prato não quebre. Mas se eu não treinar o resto, treinar força na mão, força nos pés, o equilíbrio, um planejamento de caminho que eu vou ter, minha coordenação motora fina para segurar o prato, eu vou segurar aquele prato, ele vai cair. Eu vou segurar o copo, que nem naquela gincana, segurar o ovo na colher, e ele vai cair. Vai derramar o que está dentro do copo. E entra
todo esse processo, né? Essa prontidão que eu avaliei. Caramba, minha vida ela mudou. Quando eu entendi que não é a falta do desejo que atrapalha. Não é a falta de ambição. É a falta da disciplina. É o fato de que no dia a dia o meu comportamento está sendo puxado para baixo. Por coisas que são maiores do que o meu desejo, maiores do que o meu objetivo, as minhas distrações. Vocês veem aqui do lado que tem um videogame. Esse videogame vai ser desmontado, vai ser vendido. Ele vai ser uma distração. E eu não posso ter distrações dentro daquilo que eu almejo. Rafael, mas se divertir é importante? É, até fiz um texto recente sobre isso. Se divertir é importante, festejar é importante. Mas eu posso desejar o foco. Mas meu ambiente ele tem que tirar as distrações. Eu posso desejar uma constância na minha vida, mas eu tenho que tirar as urgências. Eu tenho que colocar as importâncias. Eu posso desejar ser mais calmo, mas eu tenho que tirar tudo aquilo que reforça a minha pressa. Eu posso querer uma relação mais profunda, mas eu tenho que parar de fugir das pessoas. Fugir dessa profundidade. Não adianta eu viver na superfície. Quando a gente estuda análise do comportamento, e eu brinco com os meus clientes, alguns seguidores e tal, o pessoal pergunta, você gosta de tal abordagem? Eu falo, cara, eu gosto de várias abordagens, mas pra mim, não só clinicamente, mas em termos de cotidiano, de vida, o que mais pegou, o que mais ficou foi a análise do comportamento pela filosofia, porque é muito pragmático. Ela te faz entender com profundidade e com clareza o que está acontecendo, do tipo, o que manda na maior parte da nossa vida, das nossas ações, do nosso cotidiano, é aquilo que a gente chama de gatilho, é um comportamento antecedente. E o que vem depois, que é a recompensa, né, que é o comportamento posterior, é o que faz a nossa vida acontecer. Às vezes a gente acha que é falta de motivação, como eu falei, né? Não, falta um desejo, uma ambição. Mas na real não. É só o sistema que a gente tem. E se eu não parar para entender esse sistema, eu não desenhar ele, eu não vou me desenvolver. Eu não vou me desenvolver. Porque se o sistema está desenhado para eu cair, para eu derramar, não adianta eu pedir as coisas, não adianta eu querer as coisas, se eu não me trabalhar. Se eu não mudar o meu sistema interno. Não adianta eu pedir por mais seguidores se eu não tenho o que apresentar para eles. E eu sempre quis mais seguidores, não no sentido de ter pessoas que me amem, não. Eu quero mais seguidores para faturar mais. E normalmente, se eu não criar algo que obrigue essas pessoas a faturarem mais, a me pagarem, eu não criar algo de valor ao ponto de ela falar, cara, vou pagar pelo que esse cara tá falando. Não adianta eu ter 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 1 milhão de seguidores, de assinantes. Eu tenho que ter algo interessante. Eu tenho que ter uma oferta boa. Eu tenho que ter uma mão firme. Porque esse é o ponto que, dentro de toda a minha vida profissional, eu paro para pensar. É o que me faz sentir insuficiente. Porque a história do copo cheio me traz isso, que é a gente vive algumas conquistas e pouco depois parece normal. E ok, de fato vai acontecer. Você vai conquistar algo, aquilo vai cessar, vai acabar o hype e você vai querer outra coisa. É aquela história, né? O que ontem era sonho, vira banalidade. O que ontem era eu faria tudo para ter isso, é só isso. E a gente vai mudando conforme aquilo acontece. Eu brinco com minha esposa e brinco com algumas mães que estão por perto às vezes. Geralmente pessoas que só têm um filho. A vida já é muito fácil sem filho. Se você não tem filho, sua vida é muito fácil. Desculpe. Sua vida é fácil. Quando você tem um filho, você tem alguma coisa diferente acontecendo. Você tem que criar outra pessoa. Não é só você. A sua rotina ela não é mais só sua. Hoje eu fui dormir 8h30 da noite. O meu normal é dormir 5 horas. Acordei 2h30. Falei, pronto. Tô revigorado. 2h30 da manhã estou acordado gravando vídeo. Criando texto. Montando material. Você começa a ter outras dinâmicas. Porque você conquistou as coisas. Só que elas demandam essa responsabilidade. Essa disciplina.
tô dizendo que é o ideal. Ainda tô me adaptando a uma nova rotina de mudanças. E eu brinco com o pessoal, cara, você tem um filho? Tá fácil. Você tem que ter o segundo. Você tem o segundo? Tá fácil, tem que ter o terceiro. E esse é o ponto. Você chega num patamar que você almejava e ele fica banal depois de um tempo. Ele normaliza o que é esperado que aconteça. Só que o problema não é esse em si. É que a gente fica nessa ideia de que eu tenho que estar no que a gente chama de adaptação hedônica. Que a gente se acostuma com os ganhos e retorna a um nível basal de satisfação. Como se a mente ela se reajustasse, ela de fato se reajusta a um padrão. E a gente fica querendo mais, 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 mais e mais. E esse é o problema. Se eu não parar para curtir o que eu tenho agora, para valorizar, para fazer o que a psicologia positiva chama de saborear aquilo ali, você perde as coisas. E é o que eu brinco com alguns clientes que eu tenho, que também jogam videogame. Eu falo, lembra quando a gente comprava um jogo e você não podia comprar outro jogo depois de... Você comprava hoje. Você só ia comprar outro daqui a 3, 4 meses. Ele falou, cara, realmente. Depois a gente se divertia muito mais, a gente aproveitava mais o jogo. Hoje não. Hoje você fazer 100% num jogo de videogame é performance. É conquistar os achievements. Você não faz mais porque você quer de fato. Você faz porque você ganha algo em troca. Você não lê livros porque você quer ler livros. Você vê pessoas falando assim, tô lendo mais de 50 livros, mais de 30 livros, mais não sei o que. Ela não tá lendo porque ela quer ler. Ela lê porque ela precisa aparecer. E é aquilo que faz a gente adoecer. Isso aconteceu comigo, acontece com você. Que é, eu queria algo por meses. E quando veio, eu comemorei por alguns dias. E depois eu já tava, beleza, qual é o próximo? Qual é a outra falta? Qual é o outro? Se eu tivesse isso, aí sim faria sentido. Eu entendi que isso é extremamente ruim para nossa vida. Todo mundo entende isso, mas eu acho que ninguém vive isso plenamente. Não dessa forma, né? De parar e refletir, caramba, eu preciso segurar um pouco. Porque se eu não tiver disciplina, eu viro refém disso. Eu viro refém desse prazer imediato. Não é só a telinha do seu celular, nos Reels, no TikTok. É você querer realmente o tempo inteiro correr atrás de mais e mais e mais e mais. Só para sentir por alguns minutos aquela sensação de prazer. Aquela sensação de dopamina, né? A dopamina ela não é bem o prazer, ela é mais a expectativa. E a vida ela passa a virar uma corrida. E normalmente, um copo cheio, um prato com corrida, ele vai cair. Ele vai cair. E não vai dar certo. Você não vai alcançar o que você quer. Você vai ser que nem minha filha. Você vai ficar gritando que você quer o prato, quer o prato, quer o prato, vai bater perninha. E quando você pegar o prato, você não vai saber o que fazer e vai cair. Vai derramar. E se eu pudesse te falar uma coisa para 2026, é o seguinte. A primeira coisa que vai cair da sua mão é a sua atenção. Como assim, Rafael? É a sua atenção. Você vai conquistar aquilo que você quer e a sua atenção ela vai desaparecer. Porque quando a vida ela chega onde você quer, o que mais sente não é o nosso corpo, é a nossa atenção. Se eu quero mais clientes, eu tenho que ter mais capacidade atencional de prestar atenção no que eles falam, guardar aquela informação e criar algo em cima. Não é o meu corpo que está sentado, preciso de tonacidade. Não, é minha cabeça. Se eu quero mais clientes, mais seguidores no Substack, ou até mesmo no YouTube, eu tenho que ter mais capacidade de criação. Não de sentar e fazer um vídeo. Eu não posso ficar pulando de coisa em coisa, que é o habitual da nossa cabeça, ainda mais hoje em dia. Que é o que eu coloco. A gente acaba vendo um estado de entorpecimento, de ocupismo, né? De estar ocupado sem presença nenhuma. Eu vou gravando, fazendo vídeo, fazendo coisa, volume, mas eu vou perdendo qualidade. Eu não vou entregando as coisas que eu deveria entregar. Eu não consigo fazer o que eu deveria fazer. E aí, de repente, eu estou em todos os lugares, menos naquele que eu realmente desejei. Menos naquele que eu
almejei na minha vida. A distração, elas não são essas coisas bobas como Instagram. Não. A distração, muitas vezes, e eu brinco isso com algumas pessoas, a distração é você não perceber que você está comprando mais livros e não está lendo nenhum. Que você está buscando seriados o tempo inteiro e você não está fazendo aquilo que você realmente almeja. Aquilo que te faz continuar onde você está. Porque aí vem o ponto central disso tudo, que é a sustentação. A gente chega onde eu queria, mas a gente não sustenta. A gente derrama. E novamente, as distrações são mais um vídeo, mais uma notificação, mais um grupo, mais uma postagem no feed, mais um jogo, mais um livro. E parece bom algumas dessas recompensas, mas elas não são boas, porque você perde seu comportamento. Você não sabe exatamente quando vai vir, né? Quando vai lançar. É o que eu brinco também com algumas pessoas. Eu posso entrar na Amazon, abrir o aplicativo ou o site, colocar lá ansiedade e falar assim, eu vou estudar tudo sobre ansiedade. Daqui a uma semana vai ter 5 livros novos sobre ansiedade. E se eu vou me distraindo o tempo inteiro, meu cérebro ele aprende a se distrair. A manter esse ciclo sem que ele queira manter de fato. E aí eu começo a ter uma vida cheia de possibilidades e tudo desperdiçado nessas migalhas por falta de atenção. A mão firme, ela não é uma metáfora, uma associação com o seu corpo apenas. Ela é uma habilidade. É uma habilidade. É a capacidade de proteger o nosso foco. De proteger aquilo que a gente precisa. Minha filha pega um negócio, ela perde total atenção, porque ela conquistou o que ela queria e ela de repente não sabe para onde ela tem que ir. Então eu tenho que treinar o foco dela. Nós temos que treinar o nosso foco, porque quando o mundo inteiro está tentando comprar sua atenção por centavos, por migalhas, a sua atenção é cara demais para isso. Não, você não precisa virar monge, você não precisa mudar todo o seu estilo de vida, né? Você não precisa ter força de vontade. É uma coisa que a psicologia já mostrou que não funciona, porque é limitada. Mas você precisa criar um sistema que proteja a sua atenção. Que é como eu deixo fácil fazer o que é certo e difícil o que é errado, o que me derruba. E é o que a gente tem em todas as literaturas de hábitos, literaturas boas. Um hábito ele é mantido pelos seus gatilhos, pelo que antecede. Quanto mais fácil forem esses gatilhos, mais aquele hábito vai acontecer. Fala, por que um hábito bom, saudável, é tão difícil? Porque às vezes a gente coloca condição demais. Pô, quer comer mais salada? Começa com tomate. Começa com alface. Aí na semana seguinte coloca 2 desses. Na terceira semana, 3. Na quarta semana, 4. Pronto, agora você só tem 4. Varia. Ah, mas não tem sabor. Põe um temperinho. Pô, eu adoro sorvete. Deixa sorvete no final de semana. Reduz o acesso. Ao invés de ir lá no mercado comprar um sorvete por 20 a 40 reais, 50 reais, vai na sorveteria. Faça do momento do sorvete um evento. Ele já fica diferente. Já fica diferente. Algumas pessoas falaram pra mim, Rafael, eu adoro seus textos, mas pô, eles são muito densos. Eu tenho que estar no computador para assistir. Eu concordo. Porque eles não são textos rasos. Eles são textos e vídeos mais profundos, mais densos. Então você precisa estar ali. Você precisa estar ali. Quando eu coloco essa recompensa distante, tem 2 movimentos aqui, que é a gratificação tardia e temos também o desconforto tardio. Ou desconto tardio, né? Dentro de uma recompensa. Quando a recompensa é distante, ela parece menos valiosa. E a gente tende a escolher o que é mais próximo ali, mais imediato. E é por isso que só mais um vídeo vai vencer escrever 30 minutos no início. Só mais uma ação vai vencer só mais uma coisa desse imediato vai vencer aquilo do longo prazo. Então, por exemplo, mas só mais um livro eu vou comprar. Sim, mas você terminou os outros 10 que você já tinha comprado? Não. Não vai ler os que você tem.
Não, só mais um jogo, tá barato. Desconto na Steam. Só mais uma coisa. O só hoje, ele vence toda a consistência. Ele vence todo o seu longo prazo, se você continuar dando margem para ele. Por isso que a ideia de quanto mais eu ganho, mais eu mereço, ela é péssima. Porque se eu mereço, eu não estou escolhendo. É uma obrigação. Quando eu escolho, quando é intencional, quando é manifestado, ele é meu. Eu quis aquilo. Não foi uma coisa que aconteceu. Novamente, eu não sei porque o meu Substack está crescendo. Eu não sei. Eu não sei o que viralizou, não sei o que estourou, o que aconteceu. Mas ele está crescendo. Eu não manifestei isso. Eu não quis isso. Eu não quis em 3 dias, 4 dias, crescer quase 1000 seguidores. 1000 assinantes. Rafael, você está sendo ingrato? Não. Eu estou trazendo um desconforto que acontece quando a gente alcança algumas coisas e não sabe por que elas aconteceram. O fator sorte vai estar ali. Mas eu sei o que eu quero com o meu Substack. Eu quero continuar criando conteúdo acessível. E é isso que está no meu controle. É isso que a gente pode fazer. É colocar o que está no nosso controle dentro do nosso controle. E ter essas decisões que eu escolho. Toda vez que eu vou dormir, eu deixo meu celular na sala. Eu escolho deixar lá. Eu separo uma hora do meu dia para criar coisas, para planejar coisas. Eu coloco o começo nas minhas atividades. Eu crio os limites que me protegem das minhas atividades. Então eu faço isso. Eu desenvolvo isso. Não são coisas ao acaso. Não são coisas ao acaso. O que eu mais vi são pessoas que cresceram, estouraram em algum lugar, mas não conseguiram sustentar. Porque muita gente derrama o copo pela falta de capacidade. Derrama o copo pelo excesso de líquido lá dentro. E é aquele exemplo prático de você vai no restaurante, você pode colocar o quanto você quer e você não sabe escolher. Recentemente, só pra gente fechar por hoje, eu fiz isso. Fui no restaurante, peguei um prato que você paga só uma vez e eu coloquei o que eu queria. Minha esposa olhou assim, por que você não botou mais? Eu falei, eu não vou comer mais. Eu já ia comer uma parte com a minha filha, eu falei, não vou comer mais. Mas você devia ter posto mais. Eu falei, eu não vou comer. Eu vou desperdiçar, não vou conseguir comer tudo. Minha filha comeu bem, eu comi bem. E ficou aquele sentimento de por que você não põe mais? Por que a gente não enche mais o copo? Porque a gente não vai dar conta de sustentar. E esse é o ponto. Se o meu copo tá cheio, eu tenho que andar devagar. Eu tenho que olhar as decisões que eu vou tomar, não por impulso. Eu não posso dizer sim sem olhar as coisas que me custam aquele sim. Eu não posso aceitar tudo que as pessoas me oferecem. Eu não posso romantizar o improviso. Ah, eu sou muito bom de improviso. Não, cara, improviso é péssimo. É uma habilidade que você treina, com certeza, mas ele é péssimo se você só vive disso. Eu tenho que proteger os meus horários valiosos. Eu tenho que cuidar do meu foco, como quem cuida da vida. A abundância não é ter mais. Abundância não é ter mais. Abundância é viver melhor o que eu já tenho. É aproveitar o que eu já tenho. Minha presença, minha qualidade, minha consistência. As coisas pequenas do meu dia a dia. Abundância não é mais algo. Abundância é sustentar algo. É disciplina. É aquilo que é abundante. Não é o que vem a mais. É aquilo que transforma a sua vida em algo melhor. Transforma a sua vida no que ela de fato é, o que você quer que ela seja. Se você vive uma vida que não é o que você quer, põe intencionalidade nela. Torne abundante daquilo que você quer. Daquilo que é precioso para você. Não são mais coisas.
mas é aquilo que é valioso. Pensa nisso.